Prontinho, estamos ao vivo. Tá bom, obrigado. Bom, é, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer pela presença de todos. Ao Avner, seria um boa tarde? Já Boa são tarde ao, 14 aqui já, 3 horas a mais. então, boa tarde ao Avner e um bom dia aos outros que acompanham. Primeiro momento, eu gostaria de agradecer a participação do nosso egresso, o Avner, que hoje é professor assistente de contabilidade e finanças na Católica do Porto, na Business School, Universidade Católica Portuguesa. O Avner, ele é nosso egresso, ele fez aqui, vou começar com o mestrado, né? Fez o mestrado com o professor Botelho, fez o doutorado e também fez o pós-doutorado, não é, Avner? Também com a supervisão do professor Botelho. Então, eles trabalharam juntos nos últimos anos e desenvolvendo é, a linha de pesquisa do professor Botelho, produzindo bons artigos, que a gente acompanha a produção. Quando a gente assume a coordenação, a gente passa a olhar a produção dos professores, dos egressos, com mais atenção, olhando produção qualificada, e eu vejo que vocês produziram bem. E agradeço a sua disponibilidade, por participar desse evento, né, intitulado Diálogo sobre a Carreira Acadêmica Internacional na Perspectiva de Egressos. O programa ele fica muito satisfeito, né, muito, como eu posso dizer, feliz, né, com a atuação dos nossos egressos, além das nossas fronteiras, né? Então, eu agradeço de coração pela sua participação. Sobre o PPGCC, eu vou falar um pouquinho rapidamente, apenas para aqueles que estão pensando em fazer o processo de participar do processo, assim como você passou, outros podem estar interessados, né? Além de ouvir a sua história a respeito da carreira internacional, mas também pensar, né, aqueles que estão pensando em começar a dar os primeiros passos em relação ao programa de pós-graduação. O nosso programa, ele tem o mestrado desde 2005, então o nosso programa já completou 20 anos. O nosso doutorado é desde 2012. O nosso programa, ele é nota 5, numa escala de 1 a 7, então ele está entre os melhores programas de contabilidade e controladoria com doutorado, né? Nós temos uma boa participação nesse ranking comparativo com os outros programas. Sobre o processo de seleção, a gente tem o processo, no momento, os editais estão abertos para a formação da turma de 2026. A inscrição é até o dia 12 de janeiro, né? E aí, aqueles que estão interessados, eu convido a participar, olhar o site do programa, ou então seguir o perfil, o PPGCC nas redes sociais, que a gente publica bastante conteúdo a respeito do programa, informação sobre o processo de seleção, e é isso. Eu estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Então, mais uma vez, obrigado, Avner, e eu passo a palavra para você. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado aos alunos pelo convite, né? Fico muito contente de certa forma, poder contribuir com vocês, mesmo que hoje seja algo bem curto. Mas antes, mencionar que estava programado o professor João Estáquio estar aqui hoje conosco, mas infelizmente teve alguns problemas pessoais. Então eu vou falar aqui brevemente, só que eu gostaria que fosse mais no sentido de uma interação, até porque eu não preparei nenhum PowerPoint, então vai ser bem no sentido de ser uma conversa onde eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui na Europa, e que vocês vão ter a oportunidade de sanarem as dúvidas, questões que para quem está no Brasil até então, quando eu estava no mestrado, no doutorado, é algo meio que parece de outro mundo, mas é uma realidade muito próxima da gente. Bom, de uma forma geral, eu não fiz a graduação na USP, eu fiz na Unesp, Jabuticabal, então eu fiz uma graduação em administração na Unesp.
Logo na sequência, eu fiz o mestrado e o doutorado na FEA, em Controlador em Contabilidade, e acabei no período da pandemia, então foi um período bem complicado, que o mundo praticamente parou. Então eu segui para o pós-doutorado. Só que desde que na graduação eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Salamanca, na Espanha. Então desde daquele período eu já tinha planejado que em algum momento da minha vida eu gostaria de ficar fora do país como professor e como pesquisador. Porque um dos pontos que a gente vê nas universidades, pelo menos onde, com as pessoas que eu conheço e com as onde eu passei e as outras pessoas, é que nas universidades de business a gente tem um perfil de professor nas tops, falando, que geralmente é um professor que ele acaba ficando muito tempo como professor, como pesquisador e nas atividades administrativas. E nesse tempo, a gente sabe que tem pessoas que gostam mais de dar aula, tem professores que gostam mais de fazer pesquisa, tem professores que gostam mais da parte administrativa, e às vezes isso vai intercalando ao longo da idade, às vezes no começo ele quer dar mais consultoria, etc. Só que até então eu tinha um perfil que é, eu gostava muito de dar aula, mas eu gostava de passar mais tempo fazendo pesquisa. E esse foi um dos principais pontos que me fizeram tentar sair do Brasil. Porque a gente tem muita universidade fora que o professor ele tem essa oportunidade de, até certo ponto, ele tem uma maior carga horária que ele tem nas universidades fazendo pesquisa. Então, esse é o principal ponto que fez com que eu tivesse realmente o interesse de vir para a Europa. Porque você consegue, de certo modo, você é obrigado a dar aula, com certeza, não tem como, mas você consegue ficar mais parte do seu tempo fazendo pesquisa. E aí você tem vários incentivos e estímulos para conseguir se manter. E esse é um dos pontos que, quando, por exemplo, você é professor numa universidade do Brasil, se você não tem alguma fonte de funding, você acaba sendo muito limitado. E é a realidade que eu vejo, que eu passei quando eu estava na própria FEA. Para ir nos congressos é aquela correria. Um congresso é longe, você precisa de dinheiro. E a bolsa não paga muito. Então, esse foi um dos principais pontos que me fez pensar em sair do Brasil. Porque geralmente você tem mais recursos para ter essa liberdade para ir para os congressos, para fazer pesquisa. A gente sabe que só as taxas de submissão nos jornais de contabilidade e finanças, eles são caros. A gente pegar aí US$ 500, 400 euros, 750. Então, assim, é algo que, de certa forma, foge um pouco da nossa realidade, mas se a gente pegar os top 5 em contabilidade e finanças, a gente sabe que eles são, de certa forma, caros. É um jogo bem caro de se tentar brincar. E simplesmente você pode submeter e falar, não, deu um desk reject e o dinheiro foi para o lixo. Então, esse foi um dos pontos que, de certa forma, mais me atraiu para chegar na Europa. E você tem essa possibilidade, não só apenas na Europa, mas a gente tem também o principal centro da nossa área, que é nos Estados Unidos, onde você tem essa maior possibilidade de ter recursos para fazer pesquisa, para desenvolver projetos, bem como para utilizar o maior tempo que você precisa como na carreira como professor e pesquisador para você fazer isso mais relacionado com a pesquisa. Então, esse foi o principal ponto que me atraiu inicialmente. É óbvio que aqui, como nas universidades do Brasil, se eu quiser subir de carreira, eu preciso ter, de certa forma, ações, funções relacionadas a questões administrativas, gestão da universidade, coordenador de curso, etc. Mas até então, o meu modelo de como professor aqui, a maior parte do tempo que eu tenho de dedicação na universidade
é relacionado ao desenvolvimento de pesquisa. Então, isso me atraiu muito. E aí, o pessoal costuma perguntar como que é esse processo de ir para fora do país. Geralmente, o caminho mais fácil de se fazer, se não no mestrado, ao menos fazer o doutorado fora do país. Porque assim você consegue, de certa forma, quebrar o nível de assimetria de informação. Por quê? Porque eles, apesar da USP ela ser muito conhecida, a gente sabe que quando a gente sai do Brasil, pelo menos na nossa área de business, ela ainda não é tão conhecida. Se pegar nas áreas de medicina, a gente sabe que medicina no Brasil é excepcional, mas pelo menos na área de business, a nossa universidade, infelizmente, ainda não está nas principais. Então, às vezes, só pelo nome da universidade, eles simplesmente vão olhar seu currículo e vão te rejeitar. Então, esse é um dos pontos. Um dos principais pontos que a gente precisa ter, se um objetivo de vocês é sair do país, até então é tentar fazer o doutorado fora. E não é nada muito complicado, porque a qualidade da, das disciplinas que a gente tem, do conteúdo em si, ele é muito bom. Eu vejo em relação ao que a gente tem aqui, os alunos são muito bons, os alunos são muito dedicados, mas o que pesa em si é a questão do inglês. A questão do inglês é o que mais pesa, é o que mais tem essa simetria de informação. Então, assim, o primeiro ponto, se vocês têm o interesse, a primeira sugestão seria realmente tentar fazer o doutorado fora, porque vai ser a maneira mais fácil de você conseguir reduzir o nível de assimetria informacional. Fora isso, o outro ponto é com publicação. E qual que é o... Eu quero tomar muito cuidado em falar isso, porque nós sabemos que, talvez por conhecimento, a gente passa a maior parte do nosso tempo no mestrado e no doutorado escrevendo em português, e bem como visando es- publicar nos journals do Brasil. E eu não falo isso para falar no sentido de falar qualquer coisa ruim em relação aos journals brasileiros. Mas se vocês têm o interesse de sair do Brasil, não adianta, de certa forma, ficar publicando nos jornais brasileiros. Eu sei que a gente tem excelentes revistas no Brasil, mas o principal fator que eles consideram aqui, nos Estados Unidos é basicamente o mesmo, é a questão do ranking ABS, que é de publicação dos journals. Então, se vocês quiserem, até posso mandar, eu tenho o Excel bonitinho, onde tem as questões do journal. Mas assim, por exemplo, eu trabalho aqui na Universidade Católica do Porto, né? Na Porto Católica Porto Business School. Para você fazer parte do grupo de pesquisa, você precisa ter no mínimo um ABS 3. Ou seja, se você não tem isso, você nem pode entrar, é um regulamento. E isso é o principal limitador de quando alguém quer entrar numa universidade fora da Europa. Aqui a gente está com uma vaga aberta. O que acontece? Você só passa para a segunda fase se você tem, no mínimo, um ABS 3. E da última vez a gente tinha mais ou menos uns 60 inscritos e isso elimina majoritariamente a grande parte dos candidatos. Isso eu falo só de você ir para a segunda fase. Só para eles fazem um checklist para ver se você tem, para depois analisar o seu currículo. Se você não tem, você é basicamente excluído do processo. E quando a gente fala dos Estados Unidos é um pouco mais acima. Aí a gente está falando dos top 5 em contabilidade e finanças. Ou seja, se você não tem um top 5 contabilidade e finanças, ou algum management science, ou alguma coisa muito voltado na área, o seu currículo não é nem considerado. Esse é o ponto. Se você está nos Estados Unidos ou numa universidade aqui na Europa, a todo momento você é estimulado no sentido de que não adianta você ficar publicando muito. O que você precisa? Você precisa ter journals de alto nível. Ou seja, isso de ficar escrevendo 1 milhão de papers e ficar submetendo, de certa forma, não é algo muito viável. Por quê? Porque os professores, eles não pontuam em nada, ou seja,
Eu não tenho incentivo nenhum, por exemplo, a colocar o meu nome num paper que não tenha um ABS3, porque isso não conta para mim. Eu posso, de certa forma, fazer isso para tentar ajudar alguém, mas ao mesmo tempo isso vai ser gastar minha energia, meu tempo com coisas que não me beneficiam. E esse é o mesmo ponto que a gente tem com todos os professores. A gente fica limitado no sentido de que a gente só pode brincar nesse nível. E isso é um dos grandes fatores que talvez limitador para o público brasileiro, porque muitas vezes a gente fica apenas tentando publicar em jornais brasileiros. E outro ponto, mesmo que esses jornais agora eles tenham, já há alguns anos, eles tenham incentivo para você ter essa publicação em inglês, muitos até acabam custeando todo esse processo de reescrita, não tem o mesmo impacto. Então, se eu fosse falar algo para vocês, se vocês já estão no doutorado e que não têm um interesse de fazer outro doutorado, é realmente conseguir publicar pelo menos no nível ABS3 para cima. Porque se você não conseguir publicar isso, dificilmente você vai conseguir entrar em alguma universidade da Europa. Porque o processo é muito concorrido. É muito concorrido. A gente tem os indianos, os chineses, e a gente sabe que eles estão trabalhando muito. Então, todos esses processos que entram, que as vagas que são abertas, são processos muito concorridos. Até tem uma professora que está, no caso aqui, ela está para entrar na universidade que eu estou, e você olha o currículo dela, você fala, nossa, eu ficava citando os papers dela. Então, é um desses pontos. A questão da publicação, ela é mandatória. E esse é um dos pontos que os alunos nos programas de pós-graduação no Brasil, eles precisam focar. Não, se vocês têm esse interesse, não adianta ficar escrevendo paper em português, e muito menos não faz muito sentido se você tem esse como objetivo, tentar entrar, publicar menos que isso. E talvez esse seja um dos pontos principais que a gente veja como limitador dos alunos brasileiros. O que acontece? Em termos de profundidade, de, de conteúdo, as aulas, por exemplo, na USP e na Unesp que eu tinha eram excelentes. Só que o que acontecia? Na média, os alunos brasileiros eles não dominam muito bem o inglês. E eu não estou falando no sentido de ser fluente, mas de conseguir escrever um paper em inglês de alto nível. Os alunos aqui, na média, é claro que a gente tem os alunos Erasmus, né? A gente tem os alunos internacionais, mas os alunos aqui, na média, eles falam muito bem inglês. E o que acontece? Então, eles têm uma proximidade muito maior com o idioma e isso facilita a publicação do trabalho. Porque o aluno brasileiro ele sempre fica lendo em inglês, coloca em português e depois, quando vai nesse processo inverso, a gente sabe que perde muita da fluidez e de como que vai ser escrito e melhorado o paper. Então, de certa forma, esse é um dos pontos que realmente precisa ser melhorado. A questão de se desafiar. Eu, por exemplo, no mestrado eu escrevi minha dissertação em português, mas já para o doutorado eu tive como meta de que, ó, ok, eu quero sair do Brasil, então eu comecei a escrever minha tese em inglês. E assim continua, sabe? Se vocês têm esse interesse, não faz muito sentido ficar publicando nos jornais brasileiros, pelo menos não agora, porque de certa forma isso não conta muito no processo para entrar, bem como que escrever em português. Então, esse é um dos principais pontos que vão, de certa forma, quebrar a primeira assimetria de informação, que seria você demonstrar que tem a capacidade de publicar em alto nível. O melhor e o ideal realmente seria sempre publicar lá nos ABS 4 estrelas, mas aí geralmente está falando nos top 5, top 7 de contabilidade e finanças, só que aí é uma brincadeira mais complicada. São papers que demoram relativamente bem mais tempo para você conseguir fazer a publicação. E mesmo que você não tenha o paper aceite, mesmo o revise and resubmit, em um journal desses, eles já são uma maneira de você quebrar a simetria de informação. Então você pode conseguir entrar apenas com revise and resubmit,
porque aí no processo você vai acabar submetendo o seu currículo, você mostra o seu paper e fala, tem um comprovante que ele está em processo numa boa revista. Então, de uma forma geral, o que pesa realmente é você conseguir publicar em alto nível. Carolina, Fernanda, não sei se os alunos querem fazer alguma pergunta. Não, perfeito, Wagner. Muito obrigada aí por você contar um pouquinho da sua trajetória. E vou relembrar aqui, se alguém quiser enviar perguntas no chat, né? A Fernanda mandou algumas aqui, mas fiquem à vontade também para enviar. Aí a primeira foi, como você conseguiu publicar em um ABS3? Como surgiu o problema de pesquisa? Poderia comentar? Então, na verdade, o problema de pesquisa a gente tem vários. A questão é você saber vender muito bem o paper. E aí eu falo que não é nem numa qualidade de pesquisador, é mais como um marqueteiro. É realmente você saber do gap de pesquisa, da importância daquilo, e assim, você conseguir vender a importância daquilo, da importância dele ser resolvido, e que você está resolvendo aquele gap, é algo que, de certa forma, você vai gastar mais energia porque você precisa vender muito bem o porquê disso. Então, é uma questão de saber realmente vender o paper. A gente vê várias pesquisas no Brasil, e eu não falo, eu não tenho nenhuma intenção de falar mal dos journals do Brasil, mas você vê muitas pesquisas que foram publicadas em journals brasileiros que teriam grande potencial de ser publicado em grandes journals, mas que muitas vezes estão escritos em português, ou que a pessoa não gastou um pouco mais de tempo para realmente vender. E isso é essencial. E eu não vou falar que eu sou, nossa, eu sou o melhor do mundo para fazer isso, mas eu gasto muito tempo tentando escrever como vender bem o que eu estou fazendo. E que talvez esse seja o grande diferencial. Porque problema de pesquisa todo mundo tem. A grande questão é que muitas vezes, por exemplo, a gente trabalha com Brasil e América Latina. Você tem que justificar o porquê de você estar utilizando o Brasil. Se não, entendam. Quem vai ler o seu paper não é brasileiro. Então, por que que ele vai aceitar um paper com uma sample do Brasil? Você tem que justificar e vender muito bem que você só pode fazer aquela pesquisa no setting brasileiro. Senão ele fala, beleza, eu posso fazer isso na China, na Índia, nos Estados Unidos. Então, se você não consegue justificar o porquê que você tem as especificidades e as características do Brasil, se for o caso, você não consegue vender. Então, é uma questão de realmente conseguir vender a importância e do porquê você está utilizando aquele set. Não, E, mais uma vez, até o ABS3 é difícil, mas não é nada de outro mundo. Aí quando a gente fala dos top 5, aí é algo bem complicado, que também é algo que eu tô no processo, mas quem sabe daqui a um tempinho eu consigo também. não, perfeito. Acho que foi um comentário assim bem valioso, que normalmente eu, pelo menos, nunca parei para refletir nesse ponto. Então, bom saber. Uma outra pergunta que tem é em relação aos processos seletivos. Então, os processos seletivos das faculdades prezam mais pela pesquisa ou pela experiência em sala de aula? Acho que você comentou um pouco, mas se puder falar aí mais sobre essa parte de sala de aula. Na verdade, se não me falha a memória, pelo menos no processo que estava aqui em andamento, a maior parte é pesquisa, se não me falha a memória, 45, 50%, mas os outros restantes estão em relação à experiência docente prévia e a também experiência como administrativas ou na própria, como gestor em empresa, etc. Só que muitas vezes a gente sabe que eu entrei aqui como, teoricamente, como primeira grande oportunidade como professor. Então, o que mais pesou para mim foi essa questão de pesquisa. Então, é óbvio que se você pegar um aluno de doutorado, muitas vezes, se ele fez o processo, ele não foi trabalhar em empresa, ele fez a graduação, o mestrado, o doutorado. Então, muitas das vezes, ele não tem tanta experiência, ou ele foi o monitor de uma disciplina, e isso já conta. A questão mesmo é publicação. Se não conseguir, se não tiver pelo menos um revise e um resubmit, não vai. Essa é a questão. Você não entra nem no centro de pesquisa. Bem concorrido, mas bom saber também para a gente ver por onde temos que trilhar nosso caminho, né? Enquanto na pós.
Uma outra pergunta é onde podemos consultar essa listagem de ranking de journals pela BS? Carolina, eu tô te mandando aqui no e-mail, ó. Tô te mandando aqui, depois você, Eu já, compartilho com os inscritos, então. por favor. Ó, até posso mandar no grupo, acho que no grupo lá do WhatsApp não vai porque é muito grande. Mas peraí, eu vou mandar aqui para vocês. Mas é algo que precisa ser consultado com bastante calma, porque, assim, se em algum momento, mesmo que vocês não tenham o interesse de sair do país, mesmo são os principais journals. Então, assim, mesmo que você queira ficar no Brasil, se você tem uma publicação top dessa, já fica, o currículo já tem um peso diferente. Só que a gente sabe que muitas vezes o processo no Brasil não é apenas uma questão de pesquisa. Só que tem as universidades que têm mais esse fator, que vão ter. Aí aqui a gente tem dois tipos de professor, né? A gente tem um professor que é aquele professor que é gestor, que ele ministra a aula, mas ao mesmo tempo que ele é gestor, trabalha em empresa, etc. E nós temos também aqueles professores que são mais voltados à carreira, ou seja, são aqueles que ministram a aula, mas que têm uma maior carga horária para fazer pesquisa. Bacana. O professor Ricardo perguntou se você fez doutorado sanduíche, né? Que no programa tem essa oportunidade. E se você fez, né? Que ele gostaria que você comentasse um pouco mais sobre como foi essa experiência internacional. Então, infelizmente, o doutorado do sanduíche eu não consegui fazer. Na época eu ia para Bocconi, mas aí o professor que ia me receber ele foi para os Estados Unidos, então, de certa forma, eu não consegui sair no doutorado. Só que, estando aqui, o que eu posso falar para vocês é um pouco do que eu falei. A grande questão é que a maioria dos alunos escreve em português, não escreve em inglês, e eles pensam apenas em publicar nos jornais brasileiros. E isso não vai mudar a vida de vocês se vocês querem sair. Se vocês começarem a escrever em inglês, a tentarem, entendam que o feedback, mesmo a gente tem a maioria dos jornais de contabilidade e finanças, o quatro estrelas e com ranking 4, eles têm taxa de submissão, mas a gente tem outros que eles não têm. E entendo que muitas vezes o feedback que vocês vão receber desses journals é mais tempestivo do que as revistas brasileiras, ou seja, algumas são gratuitas e vocês ainda têm um feedback mais rápido. Então, Não, legal, acho que essa dica foi bem rica. Uma outra pergunta é se tem mais suporte por parte do financiamento para congressos e artigos. Em outras áreas, eu vi que alguns artigos são apresentados em mais de um congresso, exatamente o mesmo artigo, para fomentar a discussão acadêmica. Isso ocorre aí na parte de finanças e contabilidade também? ocorre, eu não sei, no Brasil, alguns congressos têm essas limitações que você não pode apresentar o mesmo paper no mesmo congresso, só que aí a questão é, quando você tem um paper muito profundo que você quer ter um alto nível de publicação, ele é um paper que vai demorar 3, 4, 5, 6 anos. Então é muito comum você andar com esse paper, você vai para uma universidade, apresenta, você vai para outro lugar, apresenta. Você vai, apresenta, vai, apresenta. Porque o que acontece? Você vai receber vários feedbacks. Então, nesse nível de artigo, é importante você receber esse feedback, porque a maioria dos jornais, se você submeteu e rejeitou, você não pode submeter de novo. E entendam, por exemplo, que se você tem um, sei lá, top 5 em finanças, você não quer ficar gastando US$ 500, euros ou algo do tipo em cada uma dessas submissões. Então você tem muito cuidado antes de fazer o paper. Quando a gente fala do Brasil, muitas vezes a gente não tem uma pesquisa de alto nível ainda, então talvez seja mais comum você submeter para um ou dois congressos e depois você mandar para uma revista. Só que esses papers não, eles passam por um longo processo de discussão e é por isso que eles são apresentados em vários lugares antes de você ter a publicação final. Então por isso que é um processo muito comum. E isso até é um processo muito valioso, porque quando você principalmente você é um doutorando e você está buscando uma oportunidade,
é a forma de você contatar outros professores, outros locais, que muitas vezes eles fazem o processo seletivo, eles convidam individualmente os alunos para fazer o processo seletivo para uma vaga em questão. Ou seja, é uma outra forma de você fazer o network, de você ganhar contribuições para o seu paper e conhecer outras pessoas que no futuro podem ser te convidar para uma posição em específico. Então, por isso que é muito comum. E o nível de discussão geralmente é um pouco mais elevado. A gente está acostumado com os congressos no Brasil, às vezes você vê que o moderador nem lê o seu trabalho, só que é importante você realmente ter um feedback muito profundo, porque você construir um paper de alto nível é um processo que demora. Você tem a ideia, mas até você fazer a ideia, endereçar todos os pontos, então, assim, é um processo, digamos que demorado. Às vezes, para ficar no Brasil, não compensa a curto prazo, mas, por exemplo, fora é o que, de certa forma, vai contar bastante. Bom, Desculpa, peraí. Ah, eu tô lendo aqui. A questão do suporte, sim. Os professores, quando você está como professor, como você tem mais essa carreira mais voltada para pesquisa, óbvio que você tem as chamadas internacionais de funding, mas você também tem a sua verba de pesquisa, que é o que foi contratado pela universidade. Então você tem todo um recurso que é consideravelmente maior do que a gente estava acostumado no Brasil para poder fazer, para ir para os congressos, para pagar a taxa de submissão, para comprar algum software. Então, sim, você tem, de certa forma, mais recursos. Mas pensem que a taxa de submissão num Journal Top é cara. Então, precisa ser algo muito bem pensado, porque tem um custo reputacional muito grande de você submeter simplesmente, sei lá, para tomar um desk reject. Você vai gastar dinheiro à toa, dinheiro jogado fora. Então é algo muito, assim, algo muito pensado antes de se fazer a submissão. A gente não fica, vou mandar para esse, depois eu mando para o outro e assim vai. Não. É um processo um pouco mais demorado. Então, o nível de maturação que um artigo desse pode ter é maior. Por isso que o processo é bem um pouco mais longo. entendi. Pensando um pouco nessa parte de suporte e financiamento, não sei se você sabe, mas pensando em um doutorado sanduíche, o aluno ele tem algum suporte financeiro das universidades daí ou é mais difícil? Então, na verdade, os alunos de doutorado, se eles cumprem alguns determinados pré-requisitos, eles também acabam fazendo parte como membros do centro de pesquisas. Então, eles, teoricamente, eles também vão ter mais recursos para todo esse processo. Então, sim, tem. Mas aí também não é algo tão exorbitante, mas é algo que ele consegue, por exemplo, ir para os congressos e etc. Não, legal. Teve uma outra pergunta que é sobre se é necessário ter contatos internacionais para conseguir ingressar na carreira internacional. Então, quando você está fazendo um processo desse, além de você mandar o seu currículo, carta de interesse, você também precisa colocar geralmente no mínimo ou três cartas de recomendações ou uma lista de três referências que, se você for para as fases seguintes do processo, eles vão contatar as referências que você falou para a vaga em questão. Então, sim, teoricamente é importante você ter a oportunidade de ter um coautor de renome internacional. Isso com certeza pode ajudar o processo, mas assim, isso ajuda, mas se você não demonstrou que consegue publicar nesse nível, então não é algo que, sabe, que vai fazer a diferença. Eu falo, eu entrei aqui em Portugal e eu não tinha, digamos que não tinha nenhuma indicação e nem nada. Tanto é que na pandemia, né, tava tudo parado, o mundo parou, então não tinha absolutamente quase nada. Tanto é que quando eu passei em Portugal, no mês seguinte eu passei na Universidade de Success, na Inglaterra. Então até então eu tive que escolher entre ir para a Inglaterra e ir para Portugal. Só que assim, as duas foram sem qualquer pessoa me indicando para falar, eu quero esse candidato. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece no mundo, no Brasil e na academia, fora da academia. É importante, com certeza. Se você tem uma carta de recomendação forte, talvez faça com que eles olhem para o seu currículo com maior carinho.
Só que, mais uma vez, os centros de pesquisas têm muitos pré-requisitos. E se você não está ali, mesmo que você tenha o cara mais top do mundo te indicando, se você não tem aqueles requisitos, você não entra. Não, aproveitando que você comentou, né, sobre essa decisão entre as universidades, o que que influenciou mais para você estar optando pela Universidade Católica do Porto? Para ser bem sincero, termos salariais e por conta do frio da Inglaterra. Aqui em Portugal já está, esses últimos tempos, já 3 semanas chovendo, ontem que parou de chover. Então, o meu receio era não conseguir me adaptar muito bem a ficar na Inglaterra, só frio, mesmo na praia, só frio. E em termos de salários não compensaria, então, de certa forma, eu optei por Portugal, por plano de carreira, por quantidade de horas que eu teria que dar aula. Na Inglaterra, até então, eles me ofereceram um contrato indeterminado, mas a gente sabia que a Inglaterra estava um pouco de crise na época, que eles tinham mandado alguns professores embora. Então, por todo um contexto, eu acabei optando por Portugal. Ah, legal. Uma outra dúvida que me surgiu aqui aproveitando é a questão de visto. Você tem cidadania? Eles auxiliam nesse processo de visto? Como que funciona? Então, eles auxiliam, mas esse é um dos pontos horríveis de Portugal. A questão documental em Portugal é absurdamente ruim, demorada, demora absurdamente. Eles me ajudaram com a questão do visto no Brasil para eu chegar aqui com a documentação. Eu cheguei, tudo bem, o visto no Brasil foi tranquilo, resposta rápida, não tem por que eles negarem. Mas aqui é algo específico em Portugal, é um processo que acho que vocês já devem ter visto nas notícias dos últimos tempos, a invasão de brasileiros, que até então não precisava de visto, você podia vir como turista e podia pedir para ficar, e tinha essa possibilidade. Então, essa questão da documental é algo muito ruim, que demorou muito. Então, eu cheguei com um mês, eu consegui agendar para fazer a minha residência, que era algo para ficar pronto em até 90 dias, ficou pronto em quase um ano, e aí eu não podia voltar para o Brasil para ver minha família sem ter certeza que eles iam me bloquear no aeroporto. Então, isso a parte documental aqui em si é muito ruim. Mas acho que nos outros países da Europa deve ser um pouco mais fácil. Mas a questão de sair do Brasil e entrar aqui a primeira vez foi super tranquilo. Não, entendi. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta que é para comentar um pouco sobre o processo de publicação na Review of Quantitative Finance and Accounting. Essa publicação levou quanto tempo desde o início? É que eu tenho duas aqui, não sei qual. Eu vi a pergunta do Ricardo, mas é um processo. Nessa não foi nem tão difícil. Eu falo que eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque eu vou falar da Corporate Governance, que é uma BS3 e finanças, e assim, é um processo, sabe, é um processo muito demorado, realmente demorou. E ali eu publiquei dois dos meus papers da tese, que na época que eu acabei o doutorado no meio de 2020, eu optei por fazer três papers ao invés de fazer uma tese. Então, foi um processo que demorou no mínimo 3 anos. E aí agora eu lembrei. O meu último paper da tese eu publiquei na Review of Quantitative Finance and Accounting. Então, se a gente pegar que eu acabei o doutorado em 2020 e esse último paper meu da tese foi publicado em 2025, então só entre defender a tese e a publicação foram 5 anos. Mas eu lembro de eu estar mexendo nesse último artigo da minha tese em 2018. Então, 2018 até 2025. Então, aí, no mínimo, aí uns 7 anos por cima para conseguir esse processo. E muitas vezes é um processo muito árduo, porque 2, 3, 4 rounds entre revisão, você fazer as mudanças, mexer na carta, escrever para os revisores, editor. Então, assim, é um processo aí que demora um tempinho, sim.
O professor mandou aqui qual era o artigo que ele estava se referindo, tá aqui no chat. Mas acho que de uma maneira geral, né, foi mais ou menos da mesma forma. Esses artigos aí, eles têm, assim, mesmo os do doutorado que eu mencionei, eles foram publicados em 2022. Só que eles foram os meus primeiros dois artigos da tese. Então, se eu comecei o doutorado em 2016 e foi até 2020, então mesmo que o vai e vem até acabar o doutorado, então assim, se for considerar desde onde surgiu a ideia, o meu primeiro que foi publicado na Corporate Governance foi em 2021 para 2022. E esse artigo foi o que eu escrevi como proposta de tese para o processo seletivo. Então, eu escrevi essa proposta no meio de 2016 e ele foi publicado no final de 2021 para ser publicado em 2022. Então, aí, 5 anos. Não, tá certo. E já caminhando aqui para o final, uma última pergunta que a gente tem é se o pós-doutorado conta em algo no processo seletivo, além da exigência mínima de publicação que você comentou. Não é tão comum na nossa área seguirmos para o pós-doc como em outras áreas, como biológicas. A questão que vocês vão perceber é, depois que vocês acabam um período de aulas do doutorado, é um período muito difícil, mas é o tempo onde vocês têm tempo para escrever. O que que eu fiz no meu pós-doutorado? Felizmente eu consegui funding, consegui bolsa, eu fiz o pós-doutorado por 2 anos, um ano eu trabalhei, depois eu conseguia o funding e eu saí. Então ali eu escrevi 3 ABS3. Foi o ano onde eu já tinha mais maturidade, depois de ter terminado o doutorado, onde eu tive mais tempo para realmente me dedicar ao pós-doutorado. Então, nesse período, eu consegui fazer 3 ABS3. A questão é, quando você está como professor, fora esse período que acabaram as aulas do doutorado e depois, você não tem mais tanto tempo como você tem no doutorado. Então, é muito difícil você ter o mesmo nível de produtividade sendo o primeiro autor do que quando você tinha durante esse período. Então, contou. Mas o que mais contou para mim foi ter esses 3 papers teoricamente mais top que me abriram as portas. Que quando eu entrei aqui na Europa, eu lembro, apenas um pequeno comentário. Eu consegui a bolsa do pós-doutorado, eu saí do meu trabalho uma semana antes, eu fiquei em segundo na Universidade de Reading, na Inglaterra. Eu fiquei muito triste, chorei, etc. na época. Aí eu falei, eu vou sair daqui, eu tenho tenho agora a bolsa do pós-doutorado, agora eu vou conseguir uma vaga, que eu bati na porta, né? Quase lá. E na época eu tinha 2 ABS2. Eu só fui conseguir 11 meses depois, quase no final da bolsa de pós-doutorado. E quando eu entrei, eu tinha 4 ABS4. E a professora que vai entrar aqui, ela tem 7 ABS4. Então, assim, é um processo mais complicado. Então, o período para concluir essa questão no período de pós-doutorado ajudou muito na elaboração desses papers. Agora, eu não diria no sentido de ter esse título de um período de pós-doutorado. Não sei se seria tão significante. Os papers publicados em si, eles contaram bastante. Não, perfeito, Abner. Então, chegamos aí ao fim. Gostaria de agradecer em nome de toda a organização, todos que participaram aí pelo YouTube, mandaram as perguntas, e um agradecimento especial a você que compartilhou aí toda a sua trajetória, conhecimentos, experiências. Foi super valioso aqui estar nessa manhã, aprendendo um pouco mais sobre, enfim, essa oportunidade, né? Muito obrigada também a toda a equipe envolvida, o pessoal do TI. E bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Eu também estou lá no grupo dos ex-alunos, então fique à vontade, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Perfeito. A gente compartilha, então, a planilha que foi enviada e, e envia também o certificado de participações, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Posso encerrar o YouTube? Pode sim, por favor. Ok, prontinho. Muito obrigada.